Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de investigação criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Marcel Gomes, o delegado do caso conhecido como Tony Flor. Esse caso chocou bastante, principalmente o estado de Mato Grosso, onde aconteceu o crime, e também repercutiu bastante bem pelo país todo. Esse crime acontece a mando da esposa do Tony, Ana Cláudia, que além de ter sido mandante da morte do marido, ela ainda se fantasiou, vamos dizer assim, de mulher viúva vítima da morte do seu esposo tão amado e que por isso ela buscava por justiça. Uma forma de enganar a polícia para ela não ser vista como principal suspeita, uma mente vaidosa que começou a gostar de ser famosa mesmo pela morte do marido. Quem vai me responder tudo isso é o Dr. Marcel, que é quem ficou à frente, quem está à frente de toda a investigação deste caso, que aconteceu em agosto de 2020. Dr. Marcel, muito obrigado pelo seu tempo. Como a gente estava falando um pouquinho antes, a gente vai conversar como se eu não soubesse de nada, para que o senhor possa me trazer todos os elementos desse caso, porque mais importante que eu aqui falar qualquer coisa é você, pode chamar de você, né? É você claro. Trazer todos os seus, o seu conhecimento dessa história que está sendo escrita e descoberta literalmente pelo seu trabalho. Então, para isso, eu quero começar com uma pergunta básica. Doutor Marcel, que caso é esse? Como que essa história começou a se tornar uma trama policial? Boa tarde a todos. Então, no dia 11 de agosto de 2020, a Delegacia de Homicídios aqui de Cuiabá foi acionada para atender uma ocorrência que tinha nos chegado como tentativa de homicídio, né? Onde uma vítima, na porta de uma academia, havia sido abordada por um rapaz e esse rapaz teria efetuado 5 tiros na vítima, né? Isso no dia 11 de agosto de 2020. Então, realizamos o atendimento preliminar como tentativa de homicídio, né? Porque a vítima, embora alvejada, tinha sido socorrida para o hospital, né? Para tomar aí todas as providências na área da saúde. Posteriormente, no dia 12, para nossa surpresa, recebemos um chamado do hospital afirmando que havia um corpo para liberação. Ao chegar no hospital, constatamos que esse corpo era justamente da vítima que tinha sido alvejada no dia 11. Portanto, no dia 12 de agosto de 2020, o Tony da Silva Flor veio a óbito. E a partir de então, com um crime de homicídio consumado, né, realizado, iniciamos os procedimentos preliminares, né? E um dos procedimentos preliminares é, normalmente, entender os últimos passos. O que é que a vítima tinha feito naquele dia do crime, né? E para entender os últimos passos da vítima, nós realizamos aí a intimação dos seus familiares, pai, mãe, a mãe, a irmã, né? E a esposa, né, da vítima. E quando a esposa chegou na delegacia para ser ouvida, a gente já tinha realizado alguns levantamentos, algumas checagens, e constatamos que havia um registro de uma ocorrência de violência cerca de 10 meses antes do fato, da morte do Tony. Violência doméstica. Isso, exatamente. Violência nesse caso da Ana Cláudia como vítima. Exatamente. Só que aí, durante a oitiva dela, a gente, com conhecimento desse boletim de ocorrência, eu indaguei para ela como é que era o relacionamento dela com o Tony. E aí veio a primeira suspeita ali, que ela falou que era um relacionamento muito bom, maravilhoso, embora os familiares falavam que era um relacionamento conturbado. E
ao apresentar o boletim de ocorrência na frente dela, né, para tentar questionar ela, mas e esse boletim de ocorrência aqui? Né? E aí ela terminou contando a verdade, o que é que tinha sido aquele boletim de ocorrência. E ela afirmou, né, ali naquele momento, que na verdade foi uma discussão mútua, onde ambos se agrediram, né? Onde na verdade ambos tinham se agredido. Então, a partir daquele momento que a gente verificou que havia uma tentativa de encobrir esse tipo de informação, a gente acendeu uma luz de alerta, né? E posteriormente, ouvindo outros familiares, surgiram alguns fatos estranhos, como, por exemplo, dias antes da morte do Tony, um cheque, né? Um cheque de um valor de aproximadamente R$6.000 teria sido, né, sofrido uma tentativa de saque da conta do Tony. E o Tony não reconheceu aquele cheque de R$6.000 e terminou sustando o cheque. E aí gerou uma indagação para a Ana Cláudia, né? Falou, esse cheque aqui de 6.000 é para quê? O que é que acontece esse cheque aqui? E aí a Ana Cláudia criou uma história de que esse cheque teria sido furtado, supostamente furtado, por pessoas que teriam realizado serviços gerais na casa, serviços gerais de reparo, pintura, encanamento. A casa estaria sofrendo alguns reparos e possivelmente esses rapazes que estariam ali trabalhando teriam subtraído esse cheque e tentado, né, realizar esse saque. Só que posteriormente aí a gente verificou que na verdade esse cheque já era uma primeira tentativa de coaptação do grupo criminoso que estaria aí em busca de matar o Tony, porque uma das indagações que foi feita para Ana Cláudia foi se, após essa descoberta, teria sido registrado qualquer tipo de ocorrência acerca desse cheque, e também foi afirmado que não foi registrado qualquer tipo de ocorrência. Então, começaram a surgir suspeitas, né? Cheque, histórias ocultas, e posteriormente chegou ao nosso conhecimento que, neste mesmo período, a Ana Cláudia estaria se relacionando, né, paralelamente com outra pessoa. Então, a gente tinha muitos elementos de suspeição acerca da pessoa de Ana Cláudia. Passados cerca de 20 dias do crime, eis que surge na unidade uma denúncia anônima, né, onde informava que a viúva, Ana Cláudia, teria contratado uma pessoa de nome Igor para executar o marido. E uma denúncia bem solta, mas a denúncia afirmava isso, que o executor teria sido Igor, de determinado bairro daqui da cidade de Cuiabá, e que Igor teria sido contratado por Ana Cláudia. A grande questão que as pessoas perguntam, né, na investigação, falam, mas tinha essa informação? Tinha uma informação solta, e a informação solta por si só não vale nada, né? Então, exige um trabalho de investigação qualificado, onde você procura estabelecer uma ligação entre executor e mandante. E a investigação, a partir de então, com esses elementos, lembrando que a gente realiza, né, os levantamentos de todas as denúncias para verificar se são consistentes ou não. E a partir de alguns levantamentos, nós constatamos que essa denúncia, de fato, tinha consistência em suas informações, onde verificamos que cerca de 12 dias antes do crime, nós conseguimos qualificar quem seria essa pessoa de Igor, né, justamente por causa do bairro, que falavam onde era o mesmo, e a gente conseguiu fazer essa verificação através do sistema de tornozeleira, porque o Igor era detentor de tornozeleira eletrônica por crimes que ele tinha cometido no passado. Crime de tráfico de drogas que ele tinha cometido no passado. Então ele tinha saído em liberdade, mas tinha saído em liberdade monitorado eletronicamente através de tornozeleira eletrônica. E nós constatamos que 12 dias antes do crime, o Igor rompe a tornozeleira. Então, isso foi mais uma luz de alerta que acendeu para as equipes de investigação, né?
E a partir de então, com esses elementos, nós começamos a acompanhar os passos do Igor. Estranhamente, cerca de 2 meses após o crime, o Igor, né, a gente acompanhando os passos dele, verificamos que o Igor vai para a cidade do Rio de Janeiro. E o Igor ali permanece por cerca de 3 meses na cidade do Rio de Janeiro, retornando para a cidade de Cuiabá, início do ano de 2021. Durante esse tempo, as investigações já tinham ganho mais corpo, justamente através de pessoas vinculadas à vítima, onde essas pessoas traziam informações de que tinham ouvido essa história de que a Ana Cláudia teria encomendado a morte do marido. Então, várias pessoas começaram a trazer essa história e foi daí que angariamos bastantes elementos, conseguimos imagens na época de fotografias próximas ao local do fato, onde o Tony havia sido alvejado, e verificamos a compleição física e todas as características da moto do suspeito que foi utilizada para matar o Tony. Então, nós tínhamos alguns elementos e verificamos que essa pessoa de Igor também tinha uma moto similar àquela que foi utilizada no dia do crime. E guardamos as 7 chaves, um elemento fundamental da investigação, né? E isso estava guardado as 7 chaves, sigiloso, que era a testemunha ocular do crime. Nós tínhamos uma testemunha ocular. E a testemunha ocular, cerca de 3 minutos antes do Tony ser alvejado, a testemunha ocular tinha parado o seu veículo na frente da academia e, ao parar o seu veículo, visualizou que havia um rapaz embaixo da árvore na frente da academia, né? Ele pôde visualizar, desconfiou, até imaginou que poderia ser alguma tentativa de assalto, que aquele rapaz estivesse ali para realizar um assalto. E essa testemunha ocular observou prontamente todas as características daquele rapaz que estava sem capacete, né, aguardando ali sentado no meio-fio, embaixo de uma árvore na frente da academia. E sem máscara? Sem máscara. Então, nós tínhamos uma suspeita em torno desse Igor e tínhamos uma testemunha ocular. Então, pegamos as diversas fotografias, 10 fotografias de suspeitos do nosso álbum fotográfico, colocamos sobre a mesa, sem identificações de nome, sem qualquer tipo de identificação. Suspeitos esses, os 10, com fisionomias similares, e colocamos para testemunha ocular verificar qual daquelas 10 fotografias poderia ser daquela pessoa que estaria ali supostamente sentada na frente da academia. E a testemunha ocular, sem titubear, rapidamente apontou a fotografia justamente do Igor. Então, para a gente ali foi um momento que estava conduzindo a investigação para a gente. Foi um momento, né, muito, digamos assim, de muita alegria, né, porque realmente vimos que a linha de investigação e aquela denúncia anônima havia, de certa parte, algum sentido, né? E isso em que momento, no tempo? Porque em agosto de 2020 tem a morte do Isso... Tony. Essa parte de vocês terem certeza que é o Igor, quanto tempo depois? Dezembro. De 2020. Por volta de dezembro de 2020. E a Ana Cláudia agindo como a viúva em busca da... Com total tranquilidade. Constantemente vinha na delegacia, sempre com a pergunta: vocês têm suspeito? Vocês já têm suspeito? Né? Só que nesse momento a suspeita já era ela, né? A gente já tinha uma certa suspeita contra ela, então sempre buscamos passar informações, né, no sentido de que não levasse a qualquer suspeição por parte dela.
Então, ela sempre me procurava, eu falava, olha, a investigação é complexa, nós temos investigações aqui de vários anos, e o caso do Tony, eu acredito que vai ser um desses casos que não temos câmeras, não temos testemunhas, não temos informações, enquanto, na verdade, nós tínhamos testemunhas, nós tínhamos informações de tudo. Porém, tudo isso mantido em sigilo, né, as 7 chaves aqui, para que a investigação transcorresse da melhor forma possível. A gente vai chegar na ligação entre o Igor e a Ana Cláudia, eu só queria passar umas coisas antes. Você até já me respondeu, uma delas lá não tinham câmeras, vocês não tinham ajuda da tecnologia para encontrar o autor do crime, nenhuma câmera de segurança, nada. Tivemos uma câmera numa rua paralela, por onde ele havia passado, porém essa câmera era uma imagem muito distorcida, mas tínhamos a dimensão da cor da motocicleta, modelo da motocicleta e características físicas básicas do suspeito. E essa cor da motocicleta condizia com a motocicleta do Igor, as características físicas condizia com as características do Igor, e tínhamos uma testemunha ocular que foi, né, que reconheceu ali inicialmente, entre 10 fotografias, foi irredutível em apontar a fotografia do Igor. Então, faltava a gente estabelecer uma ligação entre executor e mandante. Aí tem uma parte importante, assim, o começo da investigação, tem um policial que poderia ter sido a vítima. Como é que é essa história? Isso foi importante, não foi? Isso foi levado pelo próprio Tony? Como é que começa a investigação logo em seguida aos tiros? Excelente essa pergunta, porque isso foi mais uma forma, mais uma tentativa de dissimular a investigação. Essa história de que o alvo seria um policial rodoviário federal, daqui da cidade de Cuiabá, né? E esse fato, o Tony nunca narrou isso. Nunca narrou isso. O que o Tony narrou para uma das testemunha essa que socorreu o Tony até o hospital, o que foi afirmado foi que o Tony estava incrédulo. O Tony não sabia por que tinha acontecido aquilo com ele. Ele falava, mas eu não sei por que fizeram isso comigo, eu não devo nada para ninguém, o cara já chegou atirando. Será que ele não me confundiu com alguém? E o Tony indagou. Será que ele não me confundiu com alguém? Será que ele não estava atrás de algum policial aqui da academia? Porque é uma academia conhecida por alguns policiais frequentarem, fazerem aulas de luta ali na localidade. Então, o Tony questionou. Em momento algum, ele afirmou e deu nomes. E, de repente, para nossa surpresa, a Ana Cláudia registra um boletim de ocorrência com esta narrativa, dizendo que o Tony havia afirmado que a vítima não era ele, mas sim um policial de nome Michel. Que o executor, inclusive, teria gritado policial Michel e atirado em seguida. Só que isso foi perguntado para a pessoa que havia socorrido o Tony, e a gente perguntou, indagou, ele falou não. Em momento algum, o Tony citou qualquer tipo de nome de Michel ou qualquer outro tipo de coisa. A única coisa que o Tony falou foi que ele acreditava que aquilo não havia sido para ele, que poderia ter sido para algum outro policial da academia. Agora, essa inclusão de misturar o policial Michel como alvo e o Tony ser, na verdade, um erro de cálculo, essa história foi criada pela Ana Cláudia, não foi premeditada, né? Ela se utiliza do fato do marido ter ficado vivo, ou isso também foi premeditado? Ela já tinha uma ideia de como criar uma narrativa estranha? Ela não imaginava que ele sobreviveria ao atentado. Então, o desespero dela em criar uma história
para encobrir a real causa surge daí. E é daí que cria-se o registro desse boletim de ocorrência. A própria Ana Cláudia registra essa história, está consignado isso nos autos. Ela se dirige a uma delegacia central de ocorrências e lá rapidamente registra esse fato. Só que nós realizamos a oitiva desse suposto policial, né, que teria sido confundido. E, ao realizar a oitiva dele, ele levantou outra questão. Ele falou: doutor, o Tony frequentava a academia dia de quarta e sexta. Dia de quarta e sexta. Ele foi alvejado, era dia 11 de agosto de 2020, uma terça. Quem é que sabia que ele estaria ali na terça-feira, na academia, precisamente naquele horário de manhã? E ele levantou outra questão. Ele falou: olha, eu sou policial rodoviário federal, minha escala de serviço varia, às vezes eu estou missão, meu horário, às vezes eu treino de manhã, às vezes eu treino de tarde, às vezes eu treino de noite, tem semana que eu nem treino. Esse cara daí provavelmente tinha informação privilegiada que o Tony estaria ali aquele horário. E isso foi outra suspeita que surgiu para a gente se perguntar, né? Que a gente, durante a investigação, a gente vai fazendo várias perguntas, né? Quem saberia que o Tony estaria ali terça-feira de manhã? E aí um dos rapazes falou: não, ele marcou o treino, ele realmente não ia treinar, mas ele confirmou esse treino no grupo de WhatsApp na noite anterior. Ou seja, ele confirmou que haveria treino terça-feira de manhã, na segunda-feira à noite. Quem é que detinha essa informação que o Tony estaria ali nesse horário? A mulher dele saberia. E as pessoas de dentro do treino. Sim, e as pessoas da academia, mas a mulher dele ia saber que ele ia sair tudo. Ela sabia que ele ia sair. Sabia que ele ia sair, porque ele havia falado naquela noite para ela que haveria treino na terça-feira de manhã. E aí surge outra testemunha. Outra testemunha que a gente ouve, ela fala: olha, esse mesmo rapaz aí que foi visto aí nas imagens, ele esteve aqui na quarta-feira da semana anterior. Ou seja, ele estava lá na quarta-feira da semana anterior, dia de fato que o Tony treinava na academia. Só que o Tony não foi naquela quarta-feira. Desmarcou o treino. E o treino foi remarcado para um dia totalmente diverso do que era a rotina. Foi remarcado para uma terça-feira da semana seguinte. Ou seja, o Tony poderia ter morrido uma semana antes. Exatamente, porque, inclusive, o indiciado, né, hoje réu, Igor Espinosa, em seu interrogatório, afirma que uma semana antes ele estava lá para tentar fazer o serviço. Então o Tony, ele teria que ter, você falou, já falamos que ele poderia ter sido uma semana antes. E o que acontece? O Tony, quando ele é alvejado, ele liga primeiro para Ana Cláudia, é isso? Na verdade, no caminho para o hospital, o Tony liga primeiro para Ana Cláudia para dizer que tinha sido baleado. E isso até a própria testemunha que prestou socorro informa, né, que durante o trajeto ele de fato ligou, né, pedindo para tomar conta das filhas, que ele amava muito ela, né? Então, assim, até o próprio Tony jamais esperava esse tipo de conduta homicida por parte da mãe das 3 filhas dele. Jamais esperava. Porque os próprios relatos afirmados pela própria Ana Cláudia e pela própria testemunha que prestava o socorro são relatos emocionantes de uma pessoa que já imaginava que ia morrer e deixava ali o seu testamento final
de amor às filhas e de amor à família. Então, com todos esses elementos, né, a gente, de fato, tinha uma suspeição forte contra a Ana Cláudia. Mas eu volto a afirmar, só o fato de ter suspeição não enseja prisão, não enseja indiciamento. A gente tem que provar. E como que vocês começam a conseguir provar que a Ana Cláudia estava envolvida em tudo isso? Foi na descoberta do Igor, é isso? Nós tínhamos vínculos de ligações realizadas entre pessoas que mantinham relacionamento paralelo com a Ana Cláudia, uma pessoa que era muito amiga dela, uma Ediane, que era manicure e prestava serviços para ela, e tínhamos o reconhecimento do Igor. Então, a prova mais contundente, a prova mais concreta que nós tínhamos era em desfavor do executor. E aí, no dia 10 de agosto de 2021, nós deflagramos o que denominamos Operação Dia D. Né? Era o dia D. Porque a gente sabia que se prendesse o Igor, o executor, nós chegaríamos aos demais membros, né, dessa empreitada criminosa. Porque durante a prisão do Igor, a mãe dele também foi conduzida para a delegacia, né, para prestar depoimento. E durante a oitiva da mãe, a mãe do Igor falou, olha, eu só sei que meu filho matou alguém ano passado. Ele contou isso porque estava nervoso, estava preocupado, chorando bastante, mas que não ia me falar mais nada não, porque temia que essas pessoas poderiam fazer algum mal a ela. E aí ela dá outro detalhe. Ela fala, olha, o Igor um dia atendeu uma ligação na sala, saiu para o quintal de casa e eu observei pela janela que ele falou o seguinte, se eu for preso, todo mundo vai comigo. Então, após esse depoimento da mãe, colocamos o Igor dentro da sala para interrogatório e o Igor, de forma didática, de forma ponto a ponto, dá todos os detalhes da empreitada criminosa. Do início das reuniões, como se deu o início do contato, como se estabeleceu o contato, o nome das pessoas que mantiveram contato com Ana Cláudia, o bairro que essas pessoas moravam, os motivos pelo qual tinham entrado em contato com ele, quem havia passado a arma do crime, que a motocicleta era dele, como se deu o levantamento do local onde a vítima frequentava, quantas vezes eles foram no local fazer o levantamento, que haviam acessado por várias vezes a rede social da vítima para verificar fotografias, suas tatuagens, todos os seus detalhes. Ou seja, todos esses fatos, o Igor no final fala, repassados pela viúva. E o que ele conta, então, todos esses pontos, se você puder me contar, como que ele é contactado, como é a arma do crime, como ele consegue, como que foi a premeditação de como seria o dia D, no caso, não da prisão dele, mas o dia D da morte, qual foi a motivação que levou ele a matar, como a Ana Cláudia chegou até ele, como você conseguiu me dar essas ligações? Claro. Então, o Igor é preso, e aí em seu interrogatório ele afirma que as pessoas de Wellington e a pessoa de vulgo Maquê, que é o de Eliton, haviam entrado em contato com ele, pois tinha um serviço para ser feito. Que ele então se desloca até a casa do Wellington. Eles já se conheciam? E encontra...
já se conheciam, inclusive o Wellington havia sido preso por tráfico de drogas junto com ele. Então já eram parceiros de crimes anteriores. E aí se encontra com o Wellington e o Wellington fala, olha, tem uma menina aí que eu conheço, que a patroa dela, a pessoa que ela trabalha, quer alguém para matar o marido. E a gente acha que você, Igor, é uma pessoa que consegue fazer esse serviço. E ela vai pagar 60 mil reais pela empreitada. O Igor, na reunião ali, no momento da reunião com as pessoas de Wellington e de Wellington, acerta as tratativas de valores, 60 mil reais, e que esse valor seria dividido entre os três. Porém, né, quem ficaria responsável pelo levantamento da logística seria justamente as pessoas de Wellington e de Wellington. Então, as pessoas de Wellington e de Wellington vão em busca da arma de fogo, né? Vão em busca da arma de fogo, do levantamento da logística, levantar quais os horários que a vítima realmente está ali na academia, passa pelo local, manda a localização da academia para o Igor, faz todo o levantamento necessário. E aí, o Igor dá todos esses detalhes, fala que hora chegou na frente da academia, fala quantos tiros deu na vítima, qual foi a arma utilizada, Igor. Foi uma arma calibre 38, e realmente a vítima foi alvejada com a arma calibre 38. E eu falo, quando você chegou lá, você ficou sentado aonde? Ele falou, eu fiquei sentado no meio-fio, debaixo de uma árvore, do outro lado da academia. Que é o que a testemunha viu. Exatamente. E aí eu falei, você tirou o capacete, não tirou? Ele falou, não, tirei, para não apresentar qualquer suspeita, porque se eu ficasse de capacete ali, alguém podia ligar para a polícia, achando que eu estava ali para fazer um roubo, qualquer tipo de coisa. Então, todas as informações repassadas pelo Igor condiziam com tudo que a gente já tinha nas investigações, repassado por testemunhas, pelas imagens de câmera. Eu falei qual era a moto que você tinha, ele falava era uma moto Honda Fan, azul escura. Era justamente a moto que tinha nas imagens que nós já tínhamos nas investigações. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas você usava tornozeleira eletrônica? Ele falou, mas eu rompi 12 dias, porque senão a tornozeleira ia acusar lá no local do crime, no dia e no horário que eu estivesse lá para matar o corpo. Então, todas as informações repassadas pelo Igor se encaixavam o que a gente tinha na investigação. Então, a gente conseguiu, a partir da prisão do Igor, estabelecer a ligação entre Igor e a viúva Ana Cláudia. Ou seja, quem tinha estabelecido a conexão entre Ana Cláudia e Igor tinham sido as pessoas de Wellington e de Wellington. Através dessa amiga da... Através da Ediane, que é a manicure, mas até então nós ainda não tínhamos essa ligação da Ediane, essa ligação concreta. Nós sabíamos que haviam ligações intensas entre Ediane e Ana Cláudia, mas a gente ainda não sabia onde a Ediane se encaixava nesse processo criminoso. Então, diante das informações trazidas e de outros relatórios de investigações anexados aos autos, representamos pela prisão do Wellington, do Wellington e da Ana Cláudia. E uma semana após a prisão do Igor, no dia 19 de agosto de 2021, deflagramos a Operação Capciosa. Então, nós revelamos o nome da operação nesse momento. Era uma operação que já vinha sendo encaminhada, conforme eu disse, aquele primeiro momento deflagramos como dia D, né? Mas aí então, na segunda fase, trazemos à tona o verdadeiro nome da operação, né? Que era a Operação Capciosa, e no dia 19 prendemos o Wellington, o Wellington e a Ana Cláudia. E aí a Ana Cláudia é presa juntamente com o Wellington e com o Wellington. E aí iniciamos o processo de oitiva, né, de interrogatório de todos esses suspeitos. E fomos encaixando as peças do quebra-cabeça que faltavam.
O Wellington, prontamente, né, diante da sua responsabilidade, foi interrogado, confessou o que ele tinha feito. Ele falou, olha, não fui eu que atirei. A preocupação dele era essa, dizer que não foi ele que atirou, dizer que foi ele que havia conseguido a arma e passado a arma para o Igor para fazer o serviço. E que quem tinha ajudado a ele fazer isso tinha sido a pessoa do Dielton Mota. Só que ainda assim, a gente não tinha a ligação entre Ana Cláudia e o Wellington. Sim. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas Wellington, a Ana Cláudia você não conhecia ela, não caiu de paraquedas. Como é que você chega ao contato da Ana Cláudia? Ele vai e fala. Tinha uma menina que eu paquerava na rede social, e essa menina morava lá no bairro, morava no terreno de trás da minha casa. E eu perguntava, qual o nome dessa menina? Ele falava, nossa, eu não me recordo, porque ela, logo depois disso, de passar o contato, ela falou que não queria mais me ouvir, não queria mais me ver, mandou excluir de rede social. E aí ele fala assim, mas essa menina que me passou o contato da Ana Cláudia, ela tem um irmão que se chama fulano de tal e ele é barbeiro na cidade tal. Então, diante dessas informações, nós realizamos uma rápida consulta na rede social e achamos a barbearia desse rapaz. E através desse rapaz, nós conseguimos verificar todos os irmãos dele. Entre os irmãos dele, aparecia, para nossa surpresa, a pessoa de Ediane Aparecida. Pessoa essa que mantinha intensos contatos com a pessoa de Ana Cláudia. Que a gente já tinha na investigação com intensos contatos com a Ana Cláudia. E aí, ao apresentar a foto para o Érico, ele fala, essa mulher mesmo, ela que me passou o contato da Ana Cláudia. E foi a partir desse contato que a gente começou a conversar com a Ana Cláudia sobre a morte do Tony. Então, surgiu a pessoa que fechava o quebra-cabeça. Ou seja, como a Ana Cláudia tinha chegado até aquela última ponta do executor Igor? Foi uma conversa com a sua manicure. Você conhece alguém que possa matar meu marido? Ela falou, olha, eu já morei num bairro aqui em Cuiabá, eu conheço os meninos aí, eu vou perguntar. E aí ela pergunta para esse menino, que é o Wellington, que ela sabia que tinha envolvimento com o tráfico de drogas ali. E aí o Wellington aceita a proposta, porque foi prometido um valor de recompensa, uma promessa de recompensa, R$60 mil, se o serviço fosse realizado, ou seja, se a morte do Tony ocorresse, ela pagaria 60 mil para tanto. O Wellington, seduzido por este valor juntamente com o Dielton, pega o contato da Ana Cláudia, passado pela Ediane. A Ediane, a partir desse momento, é excluída de eventuais ligações. Ela fala, eu quero que vocês me excluam, eu quero que eu suma da vida de vocês, não quero nunca mais ouvir falar de vocês. Eu não quero saber mais nada disso. E a partir de então, o Wellington e o Dielton passam a manter contato direto com a Ana Cláudia. A Edilene, ela confessa? Ediane, desculpa. Ediane. A Ediane confessa? Confessa, deu todos os detalhes na careação, inclusive careações essas gravadas, todas disponibilizadas nos autos, na presença dos seus advogados, né, diante dos fatos que estavam sendo imputados. Cada um buscou ali querer individualizar sua conduta no fato, né, e a conduta individualizada dela, ela terminou dando os detalhes, deu os detalhes que o irmão dela, de fato, mantinha relacionamento paralelo com a pessoa de Ana Cláudia, no período, né, que a Ana Cláudia, assim, e ela inclusive fala e ressalta,
né? Ela dizia que não estava casada, mas todo mundo sabia que estava sim. Inclusive, ela fala isso nesses termos durante as suas acariações e interrogatório. Então, a Ediane relata com detalhes que a Ana Cláudia queria o contato de alguém para matar o Tony. A Ediane dá os detalhes que a pessoa que passou o contato, que ela passou o contato, ela até fala: eu não me recordo se eu passei o seu contato para ela ou o contato dela para você. Mas eu lembro que a gente estabeleceu o contato e eu falei que eu não queria mais nada, saber de mais nada depois disso que eu passasse o contato. Então ela dá esses detalhes, fala que a Ana Cláudia queria alguém mesmo para matar o marido, né? Então ela fala isso, a Ediane afirma, o Érico afirma, o Diérico afirma e o Igor afirma. Os 4 afirmam que quem mandou matar o Tony foi a Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor. E a Ana Cláudia, para ela conseguir esse apoio, porque ela não estava só comprando um serviço, ela estava buscando comparsas. Ela se utilizou de alguma vitimização pessoal para conseguir convencer a tantas pessoas chegarem a um ponto, ou foi só motivação financeira, eu te pago e acabou? A Ana Cláudia conta uma história para a Ediane de que o Tony e a Ediane relata isso. Ela fala, olha, ela me ligou chorando, dizendo que o Tony, né, havia brigado com ela e jogado ela no carro. E eu liguei para ela, eu falei, mas essa ligação foi ali cerca de quanto tempo antes da morte? Ela falou, não, cerca de 1 mês antes. E aí a gente pega o boletim de ocorrência, daquela narrativa, daquela registro de ocorrência lá de 2019, 10 meses antes da morte do Tony, e aí a gente pega a narrativa do boletim de ocorrência e condiz exatamente com a história que ela estava contando na atualidade. Então ela pegou uma história de 10 meses atrás para cooptar essas pessoas, dizendo que o marido dela, né, fazia violência doméstica contra ela. Só que aí a gente verifica que, na verdade, vários elementos nesse sentido dentro do inquérito, a mola propulsora para a Ana Cláudia buscar os executores do seu marido surge exatamente a partir do momento que o Tony revela que vai se separar dela. Ele então, revela a partir do momento... ele fala isso para ela e para quem mais? Amigos, diversos amigos foram ouvidos nos autos e os amigos falam, não, o Tony é separado da Ana Cláudia. A irmã do Tony juntou prints de conversa de aplicativo de mensagens, prints de conversas de WhatsApp, onde 1 mês antes de ser morto, o Tony confidenciava para a irmã que ia se separar da Ana Cláudia. E tinha que se separar da Ana Cláudia, que ia separar da Ana Cláudia. E o Tony falava para a irmã, irmã, o importante é o bem-estar das meninas. O importante são as meninas, as filhas. Ele falava isso a todo momento. A gente vai se separar, nós somos grandes, nós somos crescidos, vai cada um para o seu canto, mas o mais importante é o bem-estar das meninas. O Tony tinha uma empresa, a TF Representações, que, conforme apurado nos autos, a TF Representações estava em ascensão e estava gerando um rendimento mensal de cerca de R$1 milhão, a TF Representações. E dessa representação, dessas empresas que a TF representava aqui no estado do Mato Grosso, o Tony ficava com cerca de 5% desse faturamento. Esse era o contrato médio.
Então, o Tony, né, da Silva Flor, com a sua pessoa jurídica, e diga-se, a pessoa jurídica era dele, somente dele, ganhava, em média, cerca de 50 mil reais por mês, um faturamento que representava 5% do que arrecadava a empresa. Então, a partir deste momento, que a Ana Cláudia vai se ver apartada da empresa e, consequentemente, do rendimento da empresa, ela começa, cerca de um mês antes da morte do Tony, ela começa a tramar a morte do Tony. E se você verificar a data do cheque, a data da conversa do Tony com a irmã, a data da conversa do Tony com os amigos, corrobora integralmente com o período que se inicia o processo de arregimentar as pessoas para executar o Tony. Ou seja, eles ficaram preparando quanto tempo? Um mês antes da morte do Tony? Cerca de 45 dias antes da morte do Tony. Um mês e 40 dias, 45 dias. E aí o cheque é emitido nesse período, o contato com a Ediane é feito nesse período, o contato com os intermediadores é feito nesse período e o contato com o executor é feito nesse período. Deixa eu te fazer uma pergunta. O follow the money, né? Você já falou do cheque de 6 mil reais. Em princípio, ela teria pago 60 mil reais, é isso? Esses 6 mil reais era o inicial para a aquisição da arma. Então, seria o valor para adquirir a arma. O promotor tinha me dito que desculpa o nome. Que o Wellington e o de Ellington, eles teriam vendido a moto, ou colocado a moto em consignação, alguma coisa assim, para conseguir... Perfeitamente. Por causa desse cheque não tirado, é isso? Exatamente. O cheque era o objetivo de conseguir a arma. Como não conseguiram comprar a arma com o cheque, o de Ellington, que já estava envolvido na trama delituosa, pega a sua motocicleta, penhora, pega o dinheiro e adquire a arma juntamente com o Ellington e repassa essa arma para o Igor. Ou seja, a partir do momento que aquele dinheiro inicial não é conseguido, o Ellington passa para o plano B. E com a moto do de Ellington, eles conseguem levantar o dinheiro para adquirir a arma. Ou seja, ele faz um empréstimo, acreditando no dinheiro. Exatamente. Agora, foi... Porque, assim, 60 mil reais são 60 mil reais, né? Não são nem 600. Vocês conseguiram chegar de onde ela conseguiu tirar esse dinheiro para pagar essas pessoas? Foi necessário isso até como comprovação de pagamento ou não? Olha, não, isso a gente não foi verificado, até porque a quantia que foi prometida foi 60 mil reais. Porém, a quantia que foi paga foi 20 mil reais. Foi pago apenas o valor referente ao Igor Espinosa. Os demais suspeitos, o Ellington e o de Ellington, os demais acusados, o Ellington e o de Ellington, não receberam qualquer valor. Tanto que durante a careação do Wellington com a Ediane, o Wellington fala: Ediane, a gente tomou um tombo, a gente não ganhou nada com isso. A única coisa que a gente está ganhando aqui agora é essa algema e cadeia. Eu não ganhei nada, você não ganhou nada. E ainda perderam a moto. A moto foi devolvida porque, após a prática do crime, né, diz eles, né, que conseguiram levantar uma parte do dinheiro e que a arma eles jogaram fora, né? Eles teriam jogado a arma fora, mas a motocicleta posteriormente foi reavida. Palavras essas ditas pelo próprio Diério. Ou seja, ela usou 20 mil reais. Em princípio, ela pagou só o Igor, é isso? Exatamente. Só teria pago, no final das contas, dos 60 mil prometidos, foi pago apenas 20, e esses 20 foi justamente a parte do Igor. Dinheiro este que ele foi para a cidade do Rio de Janeiro, e durante aí pouco mais de 2 meses, ele gastou todo esse dinheiro lá. E esses 20 mil reais vocês conseguiram levantar de onde ela tirou? Porque também 20 mil reais
Eu não posso chegar no banco agora e tirar 20 mil reais, mesmo se eu tiver. Ela Lembrando foi que ela fazendo deu saques. continuidade, lembrando que ela deu continuidade na empresa, né, que era do Tony, né, a TF Representações, e conforme eu falei, era uma empresa que tinha um rendimento mensal aí de cerca de R$ 1 milhão. Então, chegamos a ver alguns livros diários apreendidos na casa da Ana Cláudia, onde a contabilidade financeira de gastos familiares chegava a cerca de 30 a 35 mil reais por mês. Ou seja, ela pode ter... Pode falar. De pagamentos mensais que ela realizava ali todo mês. Ou seja, ela pode ter tirado desses pagamentos e ela pode ter pago eles ainda com o dinheiro do Tony depois da morte dele? Possivelmente, porque o valor foi pago após a morte do Tony. O valor não foi pago antes, o valor foi pago após o Tony virar óbito. Uma curiosidade antes de eu ir para a motivação e tudo mais. O Igor, ele é Igor, né, gente? Desculpa, é muita Isso. gente, é um crime com muita gente. Então, o Igor é o executor. É muito personagem para uma história tão macabra. O Igor, ele tinha uma tornozeleira eletrônica. Ele desliga a tornozeleira eletrônica 12 dias antes. Quando um criminoso desliga a tornozeleira, a polícia não é acionada exatamente para impedir que ele tenha uma fuga, ele fuja, ou até que ele faça um crime, como no fim acabou acontecendo. Não seria o correto ele ter sido preso pelo desligamento da tornozeleira? Na verdade, ele não desligou, na verdade, ele rompeu, quebrou, né, e jogou essa tornozeleira fora, né? Então, a partir do momento que ele desliga, ele pode estar religando. No caso do Igor, não. Ele rompeu mesmo e jogou a tornozeleira fora. Então, a partir desse momento, ele se torna uma pessoa foragida, sem paradeiro certo, né? Porque a partir do momento que o juiz determina a colocação de tornozeleira eletrônica, estabelece alguns pré-requisitos, né? Entre eles, o de comparecer periodicamente no fórum. E ele não vinha mais comparecendo periodicamente no fórum. Então, né, a partir do momento que há uma cadeia de comunicação, o sistema prisional comunica ao juízo da execução, o juízo da execução analisa se as circunstâncias de cabimento de decretação de prisão ou não. Mas isso daí, conforme eu disse, cabe a análise, né, do juiz da execução. Estava no processo, do tempo do processo. Inclusive, Exatamente. Ele vai para o Rio de Janeiro, né, depois. Então... Exatamente, vai para o Rio de Janeiro, compra passagem de ônibus, entra no ônibus, com dinheiro sobrando, né, depois da empreitada criminosa, vai para o Rio de Janeiro e lá passa cerca de 2 a 3 meses retornando aí no início desse ano aqui para a cidade de Cuiabá. Então o Igor já era um foragido mesmo, né? Ele já era um criminoso em fuga, vamos dizer assim. Exatamente. Ele tinha passagens por porte de arma, roubo, né? Roubo qualificado aí, roubo majorado, né? Por cárcere privado, né? Receptação e tráfico de drogas. Você passou comigo agora pelas motivações da Ana Cláudia. Eu queria só, numa pergunta, você poder sintetizar. Qual foi a motivação ou as motivações que fizeram a Ana Cláudia cometer esse crime tão chocante? A mola propulsora final, né, o que determina o início do processo para a execução do Tony é a partir do momento que o Tony fala que vai se separar da Ana Cláudia. Então é a ganância por bens e pela própria empresa, que era única e exclusivamente do Tony. Não era nem por amor, eu perdi o meu marido. Não, é porque eu vou perder o meu dinheiro. Exatamente. Tá. Iria perder o dinheiro. Como que vocês levantaram? Como era a relação dos dois? Você falou um pouco também lá atrás, mas até por conta do que o promotor me disse, que eles tinham até um acordo meio maluco, que eles não podiam trair, se um traísse o outro, um podia matar o outro, até tentaram fazer um contrato em cartório. O que vocês conseguiram levantar de como era essa relação entre os dois? Na verdade, a desconfiança do Tony em relação à Ana Cláudia
surge no ano de 2016 ou 2017, não me recordo agora, quando o Tony verifica umas mensagens, né, no celular dela, de um homem no celular dela. Homem este que, inclusive, depois fica comprovado, né, um relacionamento paralelo, né, da Ana Cláudia com esse rapaz. E o Tony, enfurecido, né, com essa situação, com essa descoberta, segundo relatos de familiares, toda vez, né, que tinha esse tipo de discussão, o Tony saía de dentro de casa. Né? O Tony saía de dentro de casa e ia para a casa da mãe ou ia para algum hotel. Né? A mãe ressalta isso e a irmã também. Fala que Tony sempre foi uma pessoa muito apaixonada, né? Muito apaixonada pelas filhas, que não se conseguia ver distante das suas filhas. Né? E que sempre colocava isso na balança, ponderava e voltava para casa, mas que sabia que o relacionamento com a Ana Cláudia tinha seus dias contados, porque já estava muito desgastado. Acerca dessa história, né, a gente levantou essas informações também nos autos, que a Ana Cláudia que teria afirmado isso. A Ana Cláudia teria afirmado, durante uma conversa, que teria um pacto de morte com o Tony, e que se um ou outro descobrisse algum tipo de traição, poderia matar, né? Só que nessa história aí, né, eu acredito que a Ana Cláudia teria que ter se matado, né? Porque fica comprovado, né? Fica comprovado, até mesmo pelo próprio depoimento da Ediane. A Ediane é clara na sua cariação, onde diz com todas as letras que o irmão dela, o Sandro Lúcio, né, mantinha relacionamento paralelo com a pessoa de Ana Cláudia. E ela diz isso de forma clara. Né? Ela falava que não estava casada, não, mas todo mundo sabia que estava. E esse irmão da Ediane, ele também faz parte da... Ele também está acusado de alguma coisa? Ele foi indiciado pelo crime de falso testemunho, porque durante o seu depoimento na delegacia, ele falseou com a verdade, né? Então, ele disse diversas mentiras, disse que não tinha muito conhecimento da pessoa de Ana Cláudia, disse que nunca manteve qualquer relacionamento com a pessoa de Ana Cláudia, disse que só tinha encontrado Ana Cláudia em algumas coisas relacionadas a trabalho, porque ele trabalhava como estoquista em um supermercado e a pessoa de Ana Cláudia trabalhava com representação, então era sempre coisa voltada ao profissional. E o que a gente demonstrou e comprovou nos autos é justamente o contrário. A gente demonstrou que havia um relacionamento duradouro entre a pessoa de Ana Cláudia e Sandro Lúcio, fatos estes, inclusive, corroborados e afirmados pela sua própria irmã, a Ediane. Mas ele teve ligação no crime? Ele participou? Não, isso não apuramos, não verificamos. A participação dele em termos de responsabilidade penal é acerca de falso testemunho nos autos que apurava a morte do Tony. Quais são as provas técnicas que vocês conseguem corroborar ainda mais toda essa sua investigação, que é o que você mesmo me fala um pouco. Não adianta vocês saberem, vocês têm que provar. Exatamente. A própria tornozeleira do Igor coloca ele, né, nos pontos. Tem mais outras provas? Vocês prenderam o celular deles? Acharam mensagens trocadas? Tem alguma outra prova? Alguma coisa alguma prova material que vocês consigam... Olha, vocês tenham levantado? As testemunhas oculares posteriormente se dirigiram à delegacia e prontamente reconheceram o Igor. Sim. Né? Então, quando a gente estabelece uma investigação, a gente estabelece verossimilhança, né? Entre o fato ocorrido, como se deu a morte, e os fatos que a gente angaria ao longo desse processo investigativo. Então, a gente tem que verificar o seguinte: nós temos diversos depoimentos testemunhais, nós temos reconhecimentos fotográficos,
reconhecimentos pessoais, quebras de tornozeleira, análises de vínculos entre Igor, Wellington, de Eliton, depoimento da mãe do Igor, depoimento da esposa do Igor, falando que tinham conhecimento que ele tinha matado um homem. Nós temos outros depoimentos testemunhais, afirmando que o Igor, durante uma festa de churrasco, teria afirmado em uma roda que teria matado um lutador de jiu-jitsu. Nós ouvimos essas testemunhas e essas testemunhas confirmam essa história. Nós temos análise de vínculo relacionando o Wellington, de Eliton e Igor, e temos análises de vínculo evidenciando ligação entre o Wellington e Ediane e Ediane e Ana Cláudia. Sim. Então, nós temos vários elementos e, somado a esses elementos, nós temos ainda uma interceptação telefônica realizada durante a operação, justamente no período em que o Igor é preso. No dia da prisão do Igor. A Ana Cláudia estava, através de autorização judicial, interceptada. As suas chamadas telefônicas estavam sendo gravadas por autorização judicial. E ela liga para quem? No dia da prisão do Igor, a Ana Cláudia, em um desespero total, afirma que no dia da prisão do Igor, eu dei uma entrevista e falei que o Igor havia confessado o crime. Que havia sido o Igor, ele, que havia matado o Tony. Porém, que após ele confessar o crime, eu afirmei para as emissoras de TV que o Igor tinha se valido do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu não revelei a verdade para a imprensa naquele momento, porque as revelações que o Igor tinha trazido iriam ensejar em novas diligências, inclusive no pedido de prisão da Ana Cláudia. Sim. E eu falei naquele momento para a imprensa que ele havia apenas falado que foi ele que tinha atirado, que ele que tinha matado, mas que ele não deu maiores detalhes. E as pessoas, faz parte do processo investigativo, acreditaram nessa história. E a Ana Cláudia, interceptada, com as suas chamadas interceptadas, entra em contato com a irmã do Tony e fala: eu vou dar um jeito de matar esse cara hoje. Precisamos entrar na delegacia e matar ele hoje. Uau. Vocês gravaram isso? E aí... Está gravado? Tudo está gravado. Tudo gravado, com autorização judicial. Mas a mãe do Tony interrompe a ligação e fala: não pode matar ele não, né, Cláudio? A gente tem que esperar que ele fale quem foi que mandou ele ali matar o Tony. A mãe do Tony, depois confidenciou na delegacia, ela falou: doutor, quando o senhor prendeu o Igor, e ela estava aqui na porta da delegacia quando a gente chegou com o Igor preso, ela falou... Ela, Ana Cláudia. A mãe, ela e a Ana Cláudia estavam aqui na porta. Estavam juntas. Estavam juntas, aguardando a chegada do Igor. A mãe do Tony fala para mim: naquele momento, eu olhei nos olhos do senhor. Eu sabia que a Ana Cláudia estava envolvida. E aí ela falou isso, ela disse que percebeu ali que a Ana Cláudia tinha a ver, não? E disse ali naquele momento. Eu vi, e é tanto que a mãe depois fala, dando uma pontada nela durante a interceptação. Quando ela fala que tinha que matar o Igor, a mãe fala: não. Agora que tem que deixar ele vivo para ele falar quem foi que mandou ele matar o Tony. A família já está... E a Ana Cláudia repete isso sucessivamente. Que o delegado está mentindo, que o Igor não foi preso por
por ter matado o Tony, não. O Igor só estava preso porque tinha rompido a tornozeleira eletrônica. E aí eu me pergunto, como é que ela sabia que o Igor tinha tornozeleira eletrônica? Eu ia te perguntar isso agora. Pois é, eram perguntas que seriam formuladas no interrogatório da Ana Cláudia, porém, ela se valeu do direito constitucional dela de permanecer calada. Então, permaneceu calada. Essas perguntas não puderam ser respondidas, mas são indagações que ficam para o público em geral e com certeza serão apresentadas aí durante as audiências de julgamento e com certeza no tribunal do júri. Ana Cláudia, ela ainda mantém que ela é inocente? Ela é a única que não confessa nada? Exatamente. Ela permaneceu em silêncio durante seu interrogatório, não quis se manifestar e, por conta disso, as garantias constitucionais são todas, né, devidamente cumpridas e nós ficamos com essas perguntas sem serem respondidas, mas que estão todas lançadas dentro do caderno investigativo. E essas perguntas devem vir a ser feitas durante o julgamento? Acredito que sim, né? Conforme falei, está tudo dentro do caderno investigativo, à disposição do promotor de justiça aí responsável pela acusação. A família do Tony, nesse período de 1 ano, a família do Tony conviveu com a Ana Cláudia e apoiou a viúva, porque a Ana Cláudia, ela se cria um personagem também durante esse 1 ano, né? E ela enganou todo mundo? Perfeito. A irmã do Tony, essa é a palavra que ela usa. A todo momento eu fui enganada. A todo momento eu fui enganada, né? Com carreatas, com homenagens, camisas pedindo justiça. Então, as pessoas, né, não tinham a Ana Cláudia como suspeita desse crime. As pessoas duvidavam que a Ana Cláudia poderia ter qualquer tipo de conduta suspeita nesse crime. E após a finalização das investigações, é que as pessoas que não imaginavam, uma das pessoas que não imaginava é a própria irmã do Tony, quando ela toma conhecimento de tudo que há na investigação, ela realmente verifica, né, que a investigação tinha elementos robustos, convincentes nesse sentido. O senhor acha que a Ana Cláudia viveu essa personagem da viúva que espera a justiça do marido por estratégia, até para tentar direcionar a polícia para uma linha de investigação e tirar ela? Ou por vaidade, porque também é legal ser uma vítima e eu fiquei famosa por causa disso? Ou seriam as duas coisas? Não, sem sombra de dúvidas, seria única e exclusivamente a primeira hipótese. Ela queria utilizar essa astúcia, essa dissimulação, justamente para que não recaísse sobre ela qualquer tipo de suspeita. As crianças, elas estão com quem hoje, as filhas dela? Olha, salvo engano, estão com a avó materna, a mãe da Ana Cláudia. Quando uma mãe, geralmente você vê, às vezes, pessoas sendo presas, isso, aquilo, a gente faz muita coisa policial, é bastante normal a gente ver essas cenas. Por mais criminosa que muitas vezes a mãe seja, ela tenta ao máximo, quando vai ser presa, minhas filhas, você tem uma ligação afetiva. A Ana Cláudia, ao ser presa, ela se preocupou com as filhas ou a preocupação com as filhas veio só agora para tentar ficar solta? Não, durante os depoimentos, durante os interrogatórios dela aqui na delegacia, eu não vi qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Para mim, pelo menos, não manifestou em momento algum. Em momento algum, durante seus interrogatórios, nem mesmo na minha presença. Possa ser que tenha manifestado na presença de outra pessoa, mas na minha frente não manifestou em momento algum. Como que você classificaria ou caracterizaria a Ana Cláudia? Ela é como?
você já falou várias vezes que ela é uma pessoa fria, mas ela conversar, interrogar, como é isso? Como se você pudesse caracterizar, se puder. A própria operação, né? A própria operação designa, né? A partir do momento que ela se dirigiu aqui na delegacia, durante 2, 3, 4, 5, várias vezes, com lágrimas nos olhos, pedindo justiça, fazendo carreata da saudade, parando na frente da delegacia de homicídios para pedir justiça, né? A gente verifica que se trata de uma pessoa extremamente capciosa. Não por acaso a operação ter sido designada de operação capciosa. Você se sentiu algum momento enganado por ela no começo? Não, na verdade, a gente trabalha na delegacia de homicídios, a gente tem que saber lidar com esses tipos de situações. Então, a gente procura separar as coisas, né? Então, a primeira vez que ela veio na delegacia foi no dia que o Tony estava sendo velado. Dia 12 de agosto ele morreu, dia 13 de agosto ele estava sendo velado e a gente já tinha intimado para ela comparecer na delegacia. Então ela comparece na delegacia, né? E aquele primeiro momento, não tem como a gente saber o que está acontecendo. A gente não tinha informações ainda, a gente não tinha nada robusto. Então, naquele primeiro momento ali, não posso dizer que você se sente enganado, né? Mas, posteriormente, né, já com cerca de 30 dias de investigação, que ela, de forma reticente, procurava a delegacia para saber informações, né? Então, não tinha como ser enganado, porque a partir daquele momento ali, conforme eu falei, já tinha uma suspeição contra ela. Então, normalmente, quem procurava, né, repassar tranquilidade para ela era eu mesmo, né? Então, a gente, dentro da delegacia de homicídios, tranquilamente aprende a lidar com esse tipo de situação. Eles foram denunciados, cada um deles, você puder me falar, o Igor foi denunciado aqui, a Ana Cláudia, os Wellingtons aí, o Wellington e o Dailton, e a Ediane, e foram denunciados pelo quê? Todos foram denunciados pelo Ministério Público, inicialmente por homicídio qualificado, né, pela paga ou promessa de recompensa, né, e a Ana Cláudia e o Igor, além da qualificadora da promessa de recompensa, ainda tiveram a qualificadora por outro motivo torpe, né, e o Igor ainda teve uma terceira qualificadora, que é pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido. Então, o Igor vai responder aí por um homicídio, né? Conforme a gente fala no jargão popular, triplamente qualificado. A Ana Cláudia por um homicídio duplamente qualificado. E os demais, o Wellington, Dielito e Ediane, por homicídio qualificado. E a Ana Cláudia não vai ser por mandante também? Isso é uma qualificadora? Não. Entra na qualificadora justamente da paga ou promessa de recompensa. E quantos anos que eles podem pegar de cadeia, de prisão? Perfeito. Como todos estão respondendo aí pelo crime de homicídio qualificado, a pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. E o promotor me contou que o julgamento deve ser até o final do ano que vem. Então, vamos aguardar. Porque o procedimento, né, começa inicialmente com audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento, acredito eu, que deve ocorrer até o final desse ano, e depois você prepara a pauta para julgamento. Então, provavelmente, acredito também que o julgamento, ou seja, o plenário do Tribunal do Júri, deve ocorrer, né, até o final do ano que vem. Doutor, tem alguma pergunta que eu não fiz, algum ponto do caso que a gente não conversou, que o senhor quisesse
trazer Olha, à eu tona? acredito que, de uma forma geral, a gente falou tudo, né? Devendo ser lembrado dessa linha, né? Porque tem a linha do desdobramento das operações, em que foram 3 fases, onde a primeira fase é a prisão do Igor, Que é o né? dia D. Com a prisão, e o dia D, perfeitamente, que a gente sabia que a partir daquele dia haveria uma decarrota, né? Haveria uma queda, haveria um boom na investigação. Então, prisão do Igor, uma semana depois, prisão do Wellington, do Dieliton e da Ana Cláudia, e uma semana depois, a prisão da Ediane. E com a prisão da Ediane, a gente fecha o ciclo, né, estabelecendo esse vínculo entre 5 pessoas e estabelecendo o liame entre executor e mandante. Tá ótimo. Doutor Marcelo, muito então, obrigado. se isso ficou bem claro, eu acredito que com os demais materiais que vocês podem angariar aí em termos de processo, porque tem muita coisa gravada, né? Eu acredito que vocês podem ter esse acesso, a família tem muita coisa, porque a família tem advogado constituído nos autos. A gente deve entrevistar ele também, e eu queria entrevistar a irmã do Tony também. Sabe muita coisa, a irmã do Tony, e tem muito material também. Então, eu acredito que até mesmo na mídia local, em pesquisas, eventualmente, que vocês venham fazer, vocês acham muitas coisas. Tá. Doutor Marcelo, vou me fazer uma cabeça de despedida, eu falo com você mais um minuto, só um minuto. Eu conversei com o doutor Marcelo Gomes, o delegado do caso Tony Flor, que, como nós aqui vimos nessa longa conversa, longa e produtiva conversa, sobre esse caso que foi de um longo trabalho de investigação policial, uma vez que a autora do crime tentava o tempo inteiro ser uma vítima do crime. E aí que está o bom trabalho da polícia, que é quando ele consegue trazer com provas a autoria real e recontar todos os últimos passos da vítima e assim trazer justiça. Muito obrigado e até a próxima.